Qual é a primeira coisa que você faz para conhecer alguém? Eu tenho certeza que você entra nas redes sociais dessa pessoa. E você sabia que as pessoas fazem isso contigo também? Você já parou para pensar qual é a imagem que você tem passado nas suas redes sociais? E aí pessoal, eu sou a Miriam Said, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui você encontra muito conteúdo para fazer a tua vida melhor, conteúdo para fazer você viver uma vida com propósito, fazer você ter emoções inteligentes. Hoje a gente vai falar sobre a imagem que você tem passado nas suas redes sociais. Você já parou para pensar sobre isso? Quem é você nas redes sociais? Então o conteúdo tá interessantíssimo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Eu não acredito que você tá perdendo esse conteúdo maravilhoso que a gente tem aqui. Já curte também esse vídeo, envia para todo mundo, porque todo mundo tá no mundo online. Todo mundo precisa saber se posicionar, precisa saber passar a imagem correta, a imagem que realmente você quer passar. E aí, que imagem você tem passado com as coisas que você tem postado? Toda vez que você posta uma coisa, as pessoas tiram conclusões sobre aquilo. E talvez não seja exatamente a mensagem que você quer passar. Quando alguém quer conhecer uma pessoa que ela não conhece pessoalmente, só ouve falar, todo mundo entra nas redes sociais das pessoas que ainda não conhecem. E aí a gente entra nas redes sociais, vê a bio, vê as fotos que a pessoa posta, vê as legendas, vê com quem anda e a gente, querendo ou não, vai tirando conclusões sobre aquela pessoa. A gente já vai projetando as nossas próprias ideias sobre aquela pessoa, só de ter visto as redes sociais dela. Isso acontece com você, isso acontece comigo. Às vezes uma pessoa ouve falar de mim e entra nas minhas redes sociais para tirar as próprias conclusões dela. Isso acontece com você também. Uma pessoa ouve falar sobre você, entra nas tuas redes sociais e tira as conclusões dela. Então você tem que pensar sobre o que você tem postado. Existem dois tipos de pessoas que estão nas redes sociais. Pessoa 1 é aquela pessoa que tá ali só para interagir. Ela tá ali só para ver os amigos dela, para ver os familiares dela, para curtir a foto dessas pessoas. Ela não tem nenhuma intencionalidade dentro da rede social, no mundo online. E existe o tipo de pessoa 2, que tá ali para divulgar o trabalho dela, tá ali para trazer mais clientes, tá ali para passar uma mensagem, para ganhar dinheiro. Na hora de construir uma imagem na internet, você precisa decidir qual tipo de pessoa você é. Por exemplo, uma mulher que é advogada, mãe, adora cozinhar, é esposa, tem várias habilidades, mas qual dessas habilidades essa mulher quer mostrar para o mundo todo? Porque a internet te mostra para o mundo inteiro. Então você precisa pensar muito bem o que você vai postar ali. Digamos que essa mulher do nosso exemplo quer ser conhecida como advogada. Então ela precisa postar conteúdos intencionais sobre esse tema. Por mais que ela tenha milhares de habilidades, por mais que ela goste de cozinhar, cozinhe muito bem, ela não pode focar a rede social dela em culinária, já que ela quer ser conhecida como advogada. Então faz esse exercício aqui comigo. Me responde por qual habilidade você quer ser conhecido. Imagina você trabalhando nessa habilidade daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 40, 50 anos. Onde você quer chegar com isso? Quando você sabe quem é, o que você faz, para onde você vai, fica mais fácil de construir a tua mensagem no mundo online. Agora eu vou te fazer 3 perguntas para você anotar aí no papel e responder. A primeira pergunta: quem é você? Coloca as tuas habilidades, o que você faz profissionalmente, todos os teus papéis profissionais e todos os teus papéis familiares, todas as tuas habilidades. Coloca tudo isso. Isso é quem você é. Pergunta número 2. O que você faz? Qual desses papéis e qual dessas habilidades você escolhe ser conhecido mundialmente? Lembra que eu te falei que a internet é uma vitrine de divulgação mundial. Você não tem alcance só no Brasil. Você não tem alcance só na tua cidade.
é mundial, gente. Então você pode se tornar conhecido até mundialmente. E você precisa estabelecer por qual habilidade você vai ser conhecido. Terceira pergunta, onde você quer chegar? Até onde você quer levar essa mensagem? O que você quer construir com isso na vida das pessoas? Isso tudo, essas 3 perguntas vão te ajudar a construir, a definir o teu rumo. Agora, você tem autoridade no que você está falando? A autoridade pertence a quem realiza, a quem tem superação em certo tema, a quem tem experiência em algum tema, quem venceu algo, quem tem algo para ensinar com as suas próprias experiências. Você já esteve numa mesa onde estava todo mundo conversando, um falando em cima do outro, vários temas rolando na mesa, até que uma dessas pessoas começa a se ajeitar na cadeira para falar e todo mundo para. Todo mundo para de falar, todo mundo para de conversar para ouvir o que aquela pessoa está falando? Isso é uma pessoa com autoridade. Todo mundo para ouvir o que ela tem para falar, porque todo mundo sabe que é relevante o que ela tem para dizer. Essa pessoa tem autoridade. Se você quer ser ouvido, você precisa mostrar que você tem autoridade naquilo que você está falando. E para você ter autoridade, você precisa ter superações, experiências e precisa se comunicar da forma certa para que as pessoas entendam que você tem autoridade. Mas como fazer isso? Como fazer para ter autoridade? Anota aí. Eu vou te dar umas dicas. Que assunto você domina? Quais assuntos que, quando você fala, as pessoas param para te ouvir? Quais são esses assuntos que você domina? O que você superou? Quais foram as tuas superações? Quais foram as tuas lições? A tua experiência em certas situações? Quais foram as tuas superações? E essas respostas estão ligadas ao teu rumo que você definiu? E você tem autoridade em um assunto relacionado ao teu rumo? Se a resposta for sim, você está no caminho certo. Mas, se a resposta for não, provavelmente você vai ter que ajustar algumas coisas. Por exemplo, eu sou formada em Direito. Eu tenho OAB, sou advogada e trabalhei nessa área. Só que nas minhas redes sociais, ali no início, quando eu me formei, eu não passava essa mensagem de uma forma correta. Eu não sabia muito bem me posicionar. Então, um dia eu postava um textão jurídico. No outro dia, eu postava um café. No outro dia, eu postava um aniversário. No outro dia, eu postava uma audiência. Era uma bagunça. Eu não conseguia estruturar uma mensagem para eu passar para as pessoas que estavam me seguindo. Então, o primeiro ponto aqui é que você precisa estruturar uma mensagem para você passar. E você precisa passar ela da forma correta, de uma forma mais interessante para que as pessoas possam ver também. Porque, por exemplo, no meu caso, um textão jurídico talvez não fosse tão interessante para os meus seguidores, que eram clientes que não entendem de direito e os meus colegas de faculdade que entendem muito de direito. Então, se eu quisesse me posicionar como advogada ali, eu não ia me posicionar para os seguidores que eram meus amigos da faculdade. Eles não seriam meus clientes, eles são advogados também. Eu teria que me comunicar com o público que era meu cliente. E aquele público não entende o juridiquês. Eu ia ter que falar a língua deles para que eles me entendessem. E provavelmente, se eu postasse um textão, aquilo não seria interessante, aquilo não seria atraente de ler, aquilo não ia chamar a atenção deles. Então, você tem que passar uma mensagem da forma correta e de uma forma interessante, com consistência. Não pode ser um dia da semana, você tem que fazer isso com constância. Ponto 2. Acontece que eu não tinha certeza de que era essa a mensagem que eu queria passar. O meu rumo não estava muito bem estabelecido. Eu ainda não tinha estabelecido por qual habilidade eu queria ser conhecida. Se era por advogada, se era por uma pessoa que faz receitas maravilhosas porque eu sei cozinhar. Eu não sabia qual era a habilidade que eu queria demonstrar para o mundo. Então, o meu rumo não estava muito bem estabelecido. Eu precisava primeiro dar uns passos atrás para estabelecer o rumo. Por isso, se você não tem o seu rumo muito bem estabelecido, volta um pouquinho esse vídeo para que você reflita mais sobre qual mensagem, qual habilidade você quer divulgar mundialmente
nas tuas redes sociais. Agora, quantas vezes você aprendeu algo novo, que você foi ensinar, foi explicar para alguém e você não teve muito êxito nisso? Isso se dá porque você aprendeu uma coisa nova, não teve tanto tempo para entender aquilo, para digerir aquilo, para ter experiência naquilo e você já foi ensinar para outra pessoa. E aí você não conseguiu passar a mensagem corretamente, você não conseguiu entregar tudo o que a pessoa precisava entender para exercer, para executar aquela tarefa. Na verdade, a gente precisa de tempo para aprender as coisas, para entender, para ter experiência naquilo. Se a gente quer ensinar alguma coisa, se a gente quer ajudar alguma pessoa com a nossa profissão, com a mensagem que a gente tem para passar, você precisa ter experiência, você precisa de tempo para aquilo ter maturidade na tua vida. Gente, o próprio Jesus passou 18 anos, pelo menos 18 anos, treinando as habilidades dele para que ele começasse o ministério dele. Na Bíblia diz que com 12 anos ele estava conversando com os sacerdotes do templo, ou seja, ele já tinha alguma habilidade, estava conversando ali, mas não foi com 12 anos que Jesus começou o ministério dele. Foi com 30 anos e na Bíblia data essa idade de 30 anos também. Ou seja, ele passou 18 anos, pelo menos, treinando as habilidades que ele já tinha, amadurecendo com o tempo, tendo mais experiência para que ele pudesse levar uma mensagem consistente, para que ele pudesse ter base para conversar com as pessoas e levar essa mensagem para as pessoas. Então, desencana disso de que com 4 anos de faculdade, com 5 anos de faculdade, você vai ser um expert. Desencana disso. Você precisa de mais tempo. Não é porque você saiu da faculdade que você já vai ter um monte de clientes. Não, calma. Você precisa de tempo. Você precisa de mais especialização, você precisa de mais experiência, você precisa de mais know-how para que a sua mensagem, para que a sua profissão realmente tenha base, consistência. Não é com 2 anos de atividades nas redes sociais que você vai se tornar uma pessoa relevante. Ser famoso é diferente de ser importante. Ser importante é ser relevante, é realmente trazer informação e transformação para a vida das pessoas. Ser famoso, você é igual a tanta gente que é famosa também, mas não tem relevância nenhuma, não traz nenhuma transformação realmente para a vida das pessoas. Quem você quer ser? Você quer ser famoso ou você quer ser importante para a vida das pessoas? Se você é uma pessoa apressada, igual eu fui, você não vai ficar feliz em ter que esperar tempo para que a sua mensagem amadureça, para que você tenha mais relevância na sua profissão. Você vai ficar perturbado com isso. Mas, gente, é importante que a gente não corra nessa vida. Quando a gente corre, a gente tem muito mais chances de cair, muito mais chances de errar, de ter que reparar um erro. E às vezes o erro é grande. Se a gente anda, se a gente caminha, a gente vai chegar no mesmo destino. Só que com muito menos erros, com muito menos quedas. E vai te levar no mesmo destino. Então é importante que você saiba aproveitar o tempo ao teu favor. O tempo pode ser para você um martírio ou pode ser delicioso. Porque o tempo te dá tempo de você aprender, de você se fortalecer. Fortalecer a tua profissão, fortalecer a tua mensagem, fortalecer a tua imagem. Não estou dizendo que você tem que ficar escondido. No caso de Jesus, Jesus não estava escondido com 12 anos. Jesus estava no templo, ele já estava conversando com as pessoas. E você já parou para pensar que na Bíblia diz que Jesus passou, viu Pedro ali e falou: siga-me. Pedro, siga-me. Mateus, siga-me. Que pessoa iria deixar as coisas que estava fazendo e seguir um estranho? Jesus não era um estranho para essas pessoas. Pedro tinha uma empresa de pesca. E se eu não me engano, naquela época, naquela região, havia somente 3 empresas de pesca. E uma delas era de Pedro, Tiago e João. Eles eram sócios. Então, Jesus provavelmente já tinha conversado com Pedro, Tiago e João. Ele tinha que negociar para comprar peixe com aqueles 3 caras. Por isso que quando Jesus fala para Pedro: Pedro, siga-me, larga essa rede, que você vai ser pescador de homens agora. Pedro entendeu porque Pedro já conversava com Jesus, gente. Jesus não estava escondido, não é isso que eu tô falando para você ficar escondido. Eu tô falando que você precisa amadurecer a tua mensagem, você precisa apreciar o tempo.
e te dando esse insight também sobre Jesus. Jesus provavelmente já tinha conversado com Mateus. Mateus era coletor de impostos, todo mundo precisava pagar impostos. Todo mundo ficava numa filinha lá para ir pagar para Mateus os impostos. Então Jesus já conversava com Mateus, eles já conheciam o caráter de Jesus. E por isso que na hora que Jesus chamou eles abandonaram tudo que eles estavam fazendo e seguiram Jesus. Então você precisa de tempo para fortalecer a tua base. Como é que você constrói a tua base? Você constrói a tua base lendo livros, fazendo cursos, pedindo conselhos. E você pode pensar, ai meu Deus, Miriam, eu vou ter que gastar muito dinheiro com isso, vou ter que comprar muito livro, vou ter que pagar muito curso, essas coisas são caras, curso é caro. Mas olha só, você realmente vai ter que gastar dinheiro com isso. Livro não é tão caro assim, alguns cursos são caros, outros não são tão caros, ainda mais hoje em dia que a gente pode fazer cursos online. Mas realmente o que você vai ter que gastar não é nem o dinheiro, é outra moeda. Você vai ter que gastar a moeda do tempo, investir tempo. E isso às vezes é mais caro do que dinheiro. Porque você, quando chega em casa cansado, e isso acontece comigo também, eu quero ver Netflix, eu quero ver um filme, eu quero ficar deitada na minha cama para descansar. Mas você não vai mais poder fazer isso, não com tanta frequência. Você vai ter que ler livros. Ao invés de você ficar deitado lá na tua cama, todo dia fazer isso, você vai ter que deitar na tua cama e ler livro. Você não vai mais poder ficar vendo TV assim, qualquer hora que você quiser. Ao invés de você viajar de férias, você vai ter que viajar para fazer um curso. E não viajar de férias, vai ter que abrir mão disso. Então é o seu tempo que vai custar para você construir a tua base realmente. E gente, uma boa mensagem não é aquela que tem palavras difíceis. Você com certeza já viu pessoas que elaboram um discurso muito culto com palavras difíceis para ficar uma coisa mais bonita. Só que ninguém entende nada. E comunicação não é isso. Comunicação acontece quando você fala e a outra pessoa entende. Se uma pessoa não entende, você não se comunicou. Você só falou palavras ao vento. Então você precisa decidir o que é que você quer ser. Você quer ser culto ou você quer que as pessoas te entendam verdadeiramente? A sua mensagem tem que ser compreensível para o seu público. E essa é a receita de sucesso. Você sabe quem é o maior comunicador de todos os tempos? É um cara que começou falando só para os amigos dele, falando só para as pessoas que ele conhecia ali no dia a dia dele. E ele não veio de uma cidade grande, uma cidade conhecida, ele veio de uma cidade pequena. Ele não era graduado nas grandes universidades, ele não tinha um discurso eloquente, com palavras difíceis. Só que o discurso dele atravessou milênios. Ele começou com 12 amigos e atingiu o mundo inteiro. A história é dividida em antes e depois dele. E agora você já deve saber de quem eu tô falando. Eu tô falando de Jesus. E quando Jesus foi crucificado, tinha uma placa na cruz em cima dele, dizendo assim, Rei dos Judeus, em 3 línguas, grego, hebraico e latim. Por que essas 3 línguas? Eu vou te explicar aqui. O hebraico era a língua usada pelos sacerdotes para fazer as cerimônias religiosas na época. O grego era a língua comercial daquela região. Era como se fosse o inglês. E o latim era a língua do Império Romano. E o Império Romano, naquela época, estava ocupando Jerusalém. Jerusalém estava fazendo parte do Império Romano. E agora eu te pergunto, qual dessas línguas Jesus falava? Qual dessas línguas Jesus usava para fazer os discursos dele, para que as pessoas conseguissem entender a mensagem dele? Você sabe qual era? Comenta aqui embaixo qual dessas línguas você acredita que Jesus usava. Jesus não usava nenhuma dessas línguas. Jesus usava o aramaico. O aramaico foi uma língua que surgiu na Babilônia na época que o povo hebreu foi levado como escravo. Então, essa língua era a língua do povo. Jesus sabia qual era o público dele e ele sabia qual língua ele tinha que usar. Então, quando Jesus foi crucificado e tinha escrito Rei dos Judeus em 3 línguas, as pessoas que estavam ali acompanhando, nem todo mundo entendia o que estava escrito ali naquela placa. A maioria das pessoas não entendia. E Jesus escolheu a forma certa de se comunicar com as pessoas que ele queria atingir. E a comunicação dele foi tão profunda que até hoje a gente ouve os ensinamentos de Jesus. Então, o que eu quero dizer aqui? Quero dizer que a sua mensagem precisa ter sintonia com o seu público.
A forma que você fala, a forma que você se comunica precisa ter sintonia com o seu público. Se você for advogado, você precisa entender o teu público e falar um pouco do juridiquês, para que você consiga passar a mensagem de advogado e se comunicar com o teu público. Se o teu público é um público do mundo digital, do universo digital, pessoas que trabalham online, você precisa entender dos termos digitais. Se o teu público é um público mais culto, você precisa elevar o teu vocabulário para atingir essas pessoas. Ou seja, você precisa estudar o teu público e construir uma mensagem focada nesse público. Você precisa ter sintonia com o teu público. E agora não confunda ser compreensivo com desleixo. Você não pode construir qualquer mensagem e jogar isso na internet. Muito pelo contrário, você tem que estruturar uma mensagem para o seu público. Você precisa saber se comunicar na forma de vestir, na forma de falar, nas imagens que você posta, nas músicas até que você posta. Você tem que saber se comunicar para que você consiga realmente atingir aquelas pessoas. E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente a entender o nosso público. No próprio Instagram tem a ferramenta Insights, que você pode ver quantos homens te seguem, quantas mulheres te seguem, qual é a idade deles, quais foram os teus posts, os temas que teve mais engajamento, teve mais curtidas, mais compartilhamento, salvamento. Você precisa entrar nessa aba Insights do teu Instagram para você entender mais sobre o teu público. Você pode também usar uma outra ferramenta ali nos stories, que é a ferramenta de enquetes. Você pode fazer perguntas específicas para os teus seguidores para que você entenda mais sobre o que eles querem, quais são os sonhos deles, o que eles querem ouvir de você. E com base nesses dados você vai conseguir definir o teu público e aí construir uma mensagem para atingir esse público. Agora eu vou te dar um exemplo de uma mulher que é mãe, que é chefe de cozinha francesa, que é esposa, que é empresária, tem um restaurante de culinária francesa. E ela decidiu que ali no Rumo, a habilidade que ela quer tornar conhecida para as pessoas é de chefe de cozinha francesa. Então ela começa a construir uma série de conteúdos sobre a culinária francesa, sobre o restaurante que ela tem. E aí ela abre uma enquete, uma caixinha de perguntas no Instagram dela, e as pessoas começam a pedir para ela fazer receitas de churrasco. Churrasco não tem nada a ver com a culinária francesa. Então ela tem todo o direito de não fazer aquele conteúdo. E ela também precisa tornar compreensível a linguagem daquele universo de culinária francesa. Porque, por exemplo, se ela falar que vai fazer um cassoulet, muita gente, a maioria das pessoas não vão entender nada daquilo. As pessoas não sabem falar francês, a maioria das pessoas não sabem falar francês. Então as pessoas não vão entender nada. O que é um cassoulet? Agora, se ela falar que vai fazer um cassoulet e explicar que cassoulet é um prato com feijão, que muita gente acha parecido com a feijoada, eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Ela conseguiu passar a mensagem, ela conseguiu se comunicar efetivamente com os seguidores dela. E isso gera conexão. Então, quando eu digo para vocês escolherem melhor a linguagem que vocês vão usar, é sobre isso, entende? Você tem que explicar para o teu público os termos da tua profissão, os termos que você está usando, os termos que você está usando ali naquela tua mensagem, para que isso se torne cada vez mais compreensível e você consiga se comunicar efetivamente com os teus seguidores. E eu até acho interessante, no caso desse nosso exemplo, que esporadicamente essa nossa chefe francesa faça receitas que são fora desse universo francês. Por exemplo, seria muito interessante ver o Jacan fazendo um churrasco brasileiro, né? Só que se ele começar a fazer muito isso, começar a fazer várias receitas que não tem nada a ver com o universo francês, isso vai causar uma confusão nos seguidores dele. Porque as pessoas estão ali para seguir ele por causa da culinária francesa, por causa dos restaurantes franceses que ele tem. Então, você precisa estabelecer o teu rumo, estabelecer a tua mensagem, a tua linguagem, e você pode até, de vez em quando, fazer umas coisinhas diferentes para ter uma interação diferente, né, com as pessoas. Então, gente, resumindo, você tem que ter rumo, você tem que ter autoridade, você tem que ter base e tem que ter informação. Todas essas palavras formam um método chamado RABI. A inicial de cada uma dessas palavras forma o método RABI. E agora eu vou te dar a maior dica de todas. Todo esse método, todo esse conteúdo
que a gente conversou aqui hoje, eu tirei de um livro chamado Descubra Sua Mensagem e Multiplique os Seus Seguidores. Gente, esse livro é incrível. O nome do autor é Daniel Brunet. O nosso editor vai botar aqui para vocês verem o livro. E eu tirei todo esse conteúdo de lá. Então leiam esse livro, se aprofundem nesse tema. Se vocês querem realmente serem intencionais na rede social de vocês, leiam esse livro. Você prefere ser importante ou famoso? Para que você realmente tenha base, tenha autoridade, tenha informação, saiba se comunicar, tenha um rumo. Onde você quer chegar com isso? Você precisa ler esse livro para você estruturar isso tudo. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo para vocês poderem acessar e comprar, chegar rapidinho na casa de vocês. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.